Olá, meus amores, tudo bem? Nesse vídeo eu vim explicar para vocês os novos requisitos para você se tornar uma diretora Mary Kay ainda nesse ano de 2025. Lembrando que esses requisitos reduzidos são válidos por todo esse ano, tá? Então, agora, para você ser uma diretora, você precisa entrar em qualificação. O requisito para você entrar em qualificação é você ter 1.200 pontos pessoais no mês anterior que você vai enviar sua carta de intenção ao diretorado e ter 10 inícios pessoais ativos, que podem ser A1, A2 e A3. Então, antes da gente começar a explicar o processo de qualificação, eu vou explicar para vocês como que são esses períodos de ativação da consultora e de inativação, que muitas vezes gera dúvida, tá? Então, quando a consultora está no status A1, é porque naquele mês ela fez pedido, e essa consultora vai contar para o teu período de qualificação. Quando a consultora está A2, é que ela está um mês sem fazer pedido, essa consultora também conta. E quando ela está A3, ela tá 2 meses sem fazer pedido, e até aqui, nesses 3 status, elas contam para você como 10 ativas, para você no mês seguinte enviar a tua carta de intenção ao diretorado. Depois que você se torna uma diretora em qualificação, as consultoras que estiverem no seu time como P1, que são 3 meses sem fazer pedido, e P2, que são 4 meses sem fazer pedidos, também valem, tá? Inclusive no status N, que é aquela consultora que cadastrou, mas não fez pedido ainda, tá? Apenas fez o cadastro. Só que, se você tiver no seu time, no período de 4 meses, que é o período de qualificação, alguma consultora que vá para o status P3, que são 5 meses sem fazer pedidos, aí ela não vai contar, e é como se você perdesse uma pessoa do seu time nesse período, tá? Então, fica muito atenta nesses status aqui, que é o que vale para o teu período de qualificação, tá? Então, vamos lá. Quais são os requisitos quando você se torna uma diretora em qualificação? Você vai ter 4 meses para cumprir o requisito de 30 mil pontos com o seu time e alcançar um número de 40 consultoras. Então, lembra, vale A1, A2 e A3, P1 e P2 e nova, que é só o cadastro, tá? Durante esse período, a média de 30 mil pontos seria 7.500 pontos por mês. Então, você não pode fazer menos que 5 mil pontos, senão você perde esse período de qualificação e tem que recomeçar, tá? Uma coisa super importante é que nesse período de 4 meses, se você quiser fazer a qualificação em 4 meses, porque também pode fazer em menos tempo, só vai contar da sua produção 7.500 pontos pessoais, que é uma média de 1.875 por mês, tá? Porque tem gente que quer completar a pontuação que falta com seus pontos pessoais, mas, por exemplo, se tiver 10 mil pontos pessoais aqui para você, só vai valer os 7.500 pontos pessoais, tá bom? Além disso, você tem que ter documentação de empresa ou cadastro de autônoma para poder se tornar uma diretora, tá? E aqui eu coloquei um plano de ação para você que quer formar em 4 meses, tá? Então, a média de 7.500 pontos por mês, você e o seu time, lembrando que desses 7.500 pontos, pode contar a pontuação de 1.875 pontos pessoais. E aqui uma média de 8 a 7 novas consultoras no seu time, tá? Para que bata a conta aí de 40 consultoras ao total. Porque quando você entra em qualificação, você entra com 10 pessoas e mais você. Então, é como se contasse 11. Então, você precisa de mais 29, tá? Sendo que nesse período de 4 meses pode acontecer aquilo que eu comentei, de alguma dessas consultoras entrarem no status P3. Então, é como se você perdesse alguém do seu time. Então, é sempre bom ter essa média de 8 a 7 novas consultoras. E quando você está em qualificação, tem um relatório lá no sistema que mostra, né, quantas consultoras que faltam, qual é a pontuação também que falta, para você também não ficar perdida. Agora, esse aqui é um plano de ação para você que tem senso de urgência e quer formar mais rápido. Olha, eu não quero esperar 4 meses para me tornar uma diretora, quero
fazer o meu processo de qualificação em 3 meses. Então, você vai fazer uma média de 10 mil pontos por mês para ter o total 30 mil pontos e ter uma média aí de 10 a 9 pessoas novas no seu time nesse período. Lembrando que essas consultoras novas podem ser tanto pessoas que você cadastra, quanto pessoas do seu time também cadastrando, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu cadastrei a Bianca esse mês e ela cadastrou mais 3 amigas. Essas 3 amigas estão contando aqui nessas novas pessoas, tá bom? E aqui, de produção pessoal, vai valer até 2.500 pontos pessoais, tá? Na sua produção, para também vocês alcançarem aí os 30 mil pontos. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar se você faz parte do meu time e tá vendo esse vídeo, ou se você é uma consultora e ficou com dúvida, também pode enviar suas dúvidas aqui no comentário. O importante é que você, além de cumprir esses requisitos, procure se capacitar como uma pessoa que vai estar direcionando seu time para o sucesso. Então, leia bastante livros sobre liderança, sobre vendas, assista os treinamentos da sua diretora, assista os treinamentos da sua empresa, porque é muito importante você estar por dentro de todas as novidades, todas as estratégias que realmente vão te ajudar aí a ter um crescimento, porque você não pode focar apenas nessa pontuação, porque, por exemplo, para você conquistar o carro cor-de-rosa, você tem que fazer uma pontuação de 300 mil pontos dentro de 6 meses, que é uma média de 50 mil pontos no primeiro trimestre e por mês, né? E mais 150 mil pontos no segundo trimestre. Então, de 10 mil pontos para 50 mil pontos é bastante pontuação. Então, a gente não pode ficar focando só nisso. Na tua qualificação, é claro que você pode fazer muito mais do que essa pontuação, tá? Você pode fazer 20, pode fazer 15, vai depender realmente aí do desempenho do seu time. Então, quanto mais produção você fizer, melhor, porque você já vai estar a caminho do carro cor-de-rosa, porque assim que você vira diretora, automaticamente você entra nessa meta. Então, só para não ficar dúvida sobre a meta do carro cor-de-rosa, tá? Assim que você vira diretora, automaticamente você já pode produzir para entrar na meta do carro cor-de-rosa. Só que a empresa, ela trabalha com trimestres estabelecidos. Então, por exemplo, vamos supor que você, em janeiro de 2025, já tenha virado diretora. Então, de janeiro a março já é o seu primeiro trimestre, para você bater os 150 mil pontos. Mas vamos supor que você formou diretora em março. Aí vai contar a pontuação a partir de abril, porque vai ser abril, maio e junho, que é um trimestre estabelecido. Aí, abril a junho vai ser seu primeiro trimestre do carro cor-de-rosa e julho a setembro vai ser seu segundo trimestre do carro cor-de-rosa. Lembrando que a pontuação não é cumulativa para o próximo trimestre. Então, por exemplo, ao invés de fazer 150 mil pontos, eu fiz 170 mil pontos no trimestre e sobrou 20 mil pontos. Esses 20 mil pontos somam para o próximo trimestre? Não, tá? O que você fizer a mais, você fez a mais, você ganhou dinheiro, ótimo. Mas só vai contar mesmo a pontuação ali referente ao trimestre. Agora, vamos supor, Carol, não consegui fazer 150 mil pontos no trimestre, fiz 140 mil pontos, perdi a meta do carro cor-de-rosa, perdeu. Aí tem que recomeçar para realmente alcançar a pontuação de 150 mil pontos no primeiro trimestre e depois 150 mil pontos no segundo trimestre. Batendo aí essa pontuação, automaticamente você ganha o bônus referente ao carro cor-de-rosa.